gradual da semente plantada e cuidada por nós à custa de penoso labor. Somente deveis saber que quanto mais a alma progride em virtudes amorosas, mais bela e mais digna de ser amada se torna. O caráter que tentamos incompletamente esboçar, em termos inteligíveis para vós, não é perfeito, mas apenas uma vaga pintura do que ele se tornará. O que chamais perfeito é maculado, ofuscado por faltas percebíveis pela visão espiritual. Sim, certamente, mas desses só muito poucos podem ser encontrados. Poucos ou mesmo nenhum, salvo em germem. Não procuramos a perfeição, desejamos apenas a sinceridade com o vivo desejo de aperfeiçoamento. Enfim, um espírito livre, receptivo, puro e bom. Esperai com paciência, porquanto a impaciência é uma falta terrível. Evitai o excesso de pesquisa ansiosa e deixai conosco as coisas que não podeis examinar. Refleti a sós sobre o que vos dizemos. Suponho que a vida solitária é mais favorável que o turbilhão confuso da cidade. Aqui a escrita passou subitamente dos caracteres miúdos e nítidos de doutor a uma caligrafia de um arcaísmo muito particular, quase indecifrável, e assinado por Prudence. O mundo confuso é contrário às coisas da vida espiritual. Os homens absorvem-se no que podem ver, apalpar, acumular e ocultar. Esquecem-se de que há uma vida futura da alma, tornam-se tão materiais, tão preocupados com os interesses humanos, que não têm ocasião de tratar daquilo que continuará a existir quando eles desaparecerem. A constante preocupação, aliás, não deixa oportunidade para a contemplação e a alma se enfraquece pela falta de alimento. O corpo fica usado, acabrunhado sob o peso do trabalho e das aflições e a alma se torna quase inacessível. Finalmente, a atmosfera fica prenhe do conflito das paixões, inimizades, invejas e contendas que nos são hostis. Ao redor da cidade agitada pelas multidões, reunidas em lugares para onde os vícios os atraem, as legiões de espíritos adversos flutuam, prontos a arrastar a ruína os que são fracos, causando-nos muitas lágrimas e pesares. A vida de contemplação convém mais para comunicar conosco. Não se trata de suplantar a vida de ação, mas é preciso, de algum modo, combiná-las. E isso pode praticar-se com muita facilidade quando as forças físicas não estão esgotadas por fortes aflições e excessivo labor. Porém, o desejo deve ser inerente à alma e quando ele existe, nem o sôfrego desassossego nem as tentações mundanas impedem de reconhecer um mundo espiritual e de comunicar com ele. O coração deve estar preparado. Porém é-nos mais fácil fazer sentir a nossa presença quando o ambiente é puro e pacífico. Seção 6. Nessa época, encontrando o Sr. Homem, por acaso, no Derby, declarou-me ele mediunicamente que era impossível aos espíritos fazerem qualquer coisa nas condições incômodas em que se achava. No dia seguinte, 29 de maio, tendo em uma conversa a esse respeito, obtive o seguinte ditado: essa espécie de festas, como lhes chamais, causam uma perturbação importante nas condições morais, sendo-nos muito difícil atingir-vos. Quando semelhantes ocasiões lhes são oferecidas, os espíritos, nossos antagonistas, reúnem-se para agir, com êxito, sobre homens reunidos com o fim de satisfazerem as suas paixões corpóreas. Havia ontem multidões excitadas até o mais alto grau, umas pela cobiça, outras pela febril esperança do ganho, outras mergulhadas de novo em profundo desespero pela perda de tudo, e outras por bebidas embriagantes. Presas fáceis, elas eram assaltadas por espíritos que se lhes assemelhavam. Mesmo quando essas baixas paixões não são ativamente excitadas, tais reuniões atraem espíritos atrasados. Evitai-os. Livrai-vos das disposições mentais imoderadas, irrefletidas, violentas. Nesses dias, os agentes protetores devem fazer grandes esforços para se oporem ao assalto dos não desenvolvidos, levados ao ataque,
e para prevenirem o melhor possível a queda das almas tentadas. Mas o que dizeis aplica-se a todas as festas nacionais? Não, necessariamente. A festa que produz o alívio do corpo e do espírito não se parece com essas orgias. Quando as forças físicas, depauperadas por um trabalho enfadonho, se reparam em um repouso agradável e o espírito fatigado é tonificado por um divertimento moderado, este desafoga-se e esquece momentaneamente as suas aflições na diversão natural que o fortifica e o estimula. A calma torna-o acessível às benfazejas influências dos celestes guias, cujos poderes são assim fortificados, aniquilando os projetos dos adversários, ainda mesmo poderosos. Deveis penetrar muito mais adiante no conhecimento da direção espiritual e na dos vossos deveres mútuos, para impedir que os vossos regozijos nacionais sejam degradantes para o vosso povo. Uma festa caracterizada por disputas e deboches, por jogos e paixões sensuais irritadas, não pode ser um santo dia para nós, mas, ao contrário, um dia de temor, de vigilância e de prece. Deus ajude e proteja as almas cegas em sua insensata demência. A nossa sessão foi nesse momento perturbada por manifestações irregulares, falhando uma tentativa feita para obter fotografias de alguns dos espíritos familiares. Um espírito que apareceu na chapa fotográfica denominou-se Rector, mas disseram-nos que era falso e que não tivéssemos nenhuma relação com esse ser desconhecido e mentiroso. Experimentei, sem resultado, obter outras informações inteligíveis, e fui obrigado a parar. No dia seguinte, tendo recobrado meu estado passivo habitual, a escrita veio sem ser solicitada. A propósito das dificuldades que se tinham suscitado na véspera, perguntei se era possível ajudar as manifestações de uma maneira qualquer. A resposta foi esta: Rector não pôde comunicar-se convosco por causa do vosso estado de agitação, consequente à extrema fadiga que a sessão vos causou. A informação que vos foi dada era completamente falsa. Um espírito afirmara com veemência que o retrato era o de Rector, que não conhecia bem essa forma de comunicação, para saber que a vossa disposição nervosa, febril, junto a um estado intelectual positivo, obstinado, tornava impossível transmitir-vos qualquer indicação verídica. Quando vos sentirdes assim, não procureis comunicações sobre assunto algum, sob pena de serem inexatas, incompletas e muitas vezes prejudiciais. Eu estava muito incomodado e confessei que o meu escasso fundo de fé arriscava-se a ficar dissipado se esses incidentes se renovassem. Isso, porém, nunca aconteceu. Nunca estivestes em comunicação sem a minha, doutor, presença ou a de um outro guia capaz de vos prevenir e preservar. Fizestes isso esta vez, quando só os espíritos que presidem aos elementos físicos estavam presentes, por isso os resultados foram violentos e incapazes de ser governados. Então fostes posto de prevenção, isso é um aviso. Rector não pôde influenciar o vosso espírito positivo e o vosso estado febril não nos permitia governar-vos. Desde então comecei a evitar sempre escrupulosamente experimentar a escrita automática quando estava doente e com dores, quando tinha sofrimentos mentais ou estava ansioso, quando perto de pessoas atingidas dos mesmos sofrimentos ou envoltas de influências que pudessem opor obstáculos. Atribuo a essas precauções o caráter regular das minhas comunicações em geral, agora curiosamente correntes, estando sem rasuras os cadernos em que foram escritas e apresentando um tom uniforme. Mantende-vos tão passivo e tranquilo quanto puderdes e não experimenteis comunicar conosco quando estiverdes excitado pelo trabalho, agitado por aflições ou com o corpo fatigado. Não acrescenteis à sessão novas pessoas, pois estas só podem incomodar e perturbar as condições. Auxiliar para que aperfeiçoemos a nossa experimentação em vez de intervirdes para corrompê-la. Avisar-vos-emos das mudanças desejadas que queremos introduzir em vossa sessão.
Não mudeis nada no local em que vos reunirdes e procurai, quanto possível, reunir-vos com o espírito passivo e o corpo são. Sim. Trabalhar todos os dias corporalmente e intelectualmente não melhora as condições, suponho, mas aos domingos é em geral pior. O domingo não nos é um dia favorável, porque, se a tensão do corpo e do espírito cessou, a reação deixa o espírito mais inclinado ao repouso do que a ação. Receamos produzir novas manifestações físicas convosco, essas experiências poderiam fazer-vos mal, demais, são de interesse secundário, sinais apenas que testemunham a nossa missão e não desejamos que vos entregueis a elas. Há uma outra razão que nos impede de manifestar-nos por vosso intermédio aos domingos. Ignorais as dificuldades manifestadas pela mudança das condições. Já ouvistes dizer que não é bom sentar-se imediatamente depois de uma refeição. As condições físicas que reclamamos são a passividade e a rápida receptividade, não a passividade proveniente da preguiça ou do torpor. Não há pior condição do que o estado de sonolência, que sucede a uma refeição abundante, regada com bebidas excitantes. Esses estimulantes podem, em certos casos, ajudar as manifestações materiais. Para nós, são obstáculos, pois que atraem espíritos mais grosseiros e retêm a nossa ação. Os nossos projetos foram frequentemente frustrados por esses meios. Fareis bem pensando nisso e resguardando-vos de todo e qualquer gênero de excesso, quando quiserdes comunicar conosco. Um corpo excitado ou inerte, um espírito vago e inativo impedem-nos de operar livremente. Um dos assistentes assim dispostos, um doente ou um ser que a sofra, reage sobre nós e cria em um grupo condições desfavoráveis, que não podemos subjugar. Mas então um corpo enfraquecido e uma natureza perturbada pela falta de nutrição nada vale. Apenas aconselhamos a moderação. O corpo deve estar fortificado pela nutrição, mas só deveis começar o trabalho depois que ela tiver sido assimilada. Necessitais de um estimulante moderado para satisfazer a vossa tarefa cotidiana, mas deve ser tomado com precaução. Deveis certificar-vos de que só entrais em comunicação conosco sob as condições indicadas. Quando o corpo e o espírito estão predispostos ao sono, incapazes de manter a atenção, ou doente ou sofrendo, melhor será não começar o trabalho, salvo se for desdirigido. Um corpo debilitado pelo jejum não é mais aproveitável que um corpo embrutecido e repleto de alimentos ingeridos. A temperança e a moderação nos ajudam. Se desejais, amigo, facilitar-nos o trabalho e atingir melhores resultados, deveis levar às sessões o corpo sólido e são, sentidos nítidos e avivados, e o espírito passivo e apto a receber. Então faremos por vós mais do que pensais. Em uma reunião harmônica convenientemente constituída, as manifestações serão de ordem menos inferior e o ensino a dar será mais elevado, mais digno de fé. A luz de que falais é pálida, clara, sem fumaça, quando as condições são boas, torna-se embaciada, fosca e enfumaçada, se são más. Tinha-se dito que dois amigos, que se haviam manifestado muitas vezes, estavam agora colocados em outras esferas de trabalho. Perguntei se os laços do casamento se perpetuavam. Eis a resposta. Isso depende inteiramente da semelhança dos gostos e da igualdade do desenvolvimento. No caso em que essa conformidade exista, os espíritos podem progredir lado a lado. Em nosso estado sabemos somente que a comunidade de gostos e de associações permite àqueles que estão no mesmo nível desenvolverem-se por um auxílio mútuo. Para nós, tudo está subordinado à educação do espírito, que se deve desenvolver sem cessar. Só entre almas congêneres pode haver comunidade de interesse. Por consequência, nenhum laço pode ser perpetuado senão a ocasião de progresso. Os laços antipáticos, que envenenaram a vida terrestre da alma e embaraçaram a sua ascensão progressiva, cessam com a existência corpórea. A união das almas,
para as quais a encarnação material foi uma fonte de apoio, de assistência, é dilatada depois da libertação do espírito. Os laços afetuosos que unem as almas são a maior incitação ao desenvolvimento mútuo. As relações são, pois, perpetuadas, não porque tenham uma vez existido, mas porque, na eterna adaptação das coisas, servem à educação do espírito. Em tais casos, o laço do casamento torna-se uma aliança de sólida amizade, durável e fortificada pelo auxílio e o progresso mútuos. Todas as almas que se amparam mutuamente ficam em relações afetuosas até o momento em que lhes é mais útil separarem-se. Quando a ocasião chega, elas se afastam sem constrangimento, pois podem comunicar-se ainda e tomar parte no que interessa a uma e a outra. Uma lei contrária só faria perpetuar males e sustaria a marcha do progresso, mas não é permitido a ninguém fazer isso. Não, mas imagino que almas, sem estarem exatamente no mesmo nível mental e moral, possam entretanto estar repletas de amor mútuo. Essas almas não podem jamais ser realmente separadas. As considerações de tempo e de espaço impedem-vos de compreender o nosso estado. Não podeis adivinhar como os espíritos possam permanecer a uma grande distância, conforme a vossa noção de espaço, sem cessar de estar, como diríeis, intimamente unidos. Não conhecemos nem tempo nem espaço. Só podemos viver em união íntima com um espírito no mesmo nível mental e progressivo. Na verdade, qualquer outra união ser-nos impossível. Uma alma pode estar ligada, por afeição, a uma outra, sem a íntima relação que temos em vista, falando do mesmo nível de desenvolvimento. O amor une os espíritos a qualquer distância. Em vosso baixo estado de existência o vedes. O irmão ama o irmão, apesar dos oceanos que os separam, dos longos anos decorridos sem se verem nem se falarem. Suas ocupações podem ser inteiramente diferentes. É possível que não tenham nenhuma ideia em comum, e entretanto se amam. A mulher ama o bruto degradado que lhe mutila o corpo e esforça-se para esmagar-lhe o espírito. A hora da dissolução a libertará do jugo e da dor. Ela se elevará, ele cairá, mas o laço do amor não será ainda quebrado, posto que os seus espíritos não possam mais viver em comum. Mesmo aqui, o espaço é nulo, inexistente para nós. Assim podeis vagamente compreender o que entendemos por união, identidade de desenvolvimento, comunidade de interesses, progressão mútua e afetuosa. Não conhecemos os laços indissolúveis de que se ocupa esse mundo. Então são verdadeiras as palavras da Bíblia: eles não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus. Exatamente. Já falamos das leis de progresso e de associação, leis que são imutáveis. O que hoje vos parece bom, rejeitareis com o corpo. O vosso estado atual pinta os vossos intuitos de uma cor particular. Somos obrigados a servir-nos de alegorias e empregar a vossa fraseologia para explicar muitas coisas, por isso não deveis apoiar-vos muito sobre a significação literal das palavras que empregamos para descrever o que, existindo apenas para nós, acha o seu contraste nesse mundo, excede aos vossos conhecimentos presentes e, em uma linguagem terrestre, só pode ser descrito aproximativamente. Isso é um conselho necessário. Sim. Isso explicaria as discrepâncias que se acham em certos casos nas comunicações espíritas. Tais diferenças provêm muitas vezes da própria ignorância dos espíritos, da sua incapacidade para fazerem passar as suas ideias pelo canal da comunicação, de condições imperfeitas no momento da sessão e de outras causas, por exemplo, as insensatas perguntas e uma curiosidade pueril ocasionam as ociosas respostas de espíritos que se acham no mesmo plano que o arguidor. Mas um espírito elevado não desejaria elevar o arguidor em vez de responder ao estulto de acordo com a sua estultícia. Sim, isso seria possível, mas a estúpida disposição de espírito impede muitas vezes um tal esforço. Os semelhantes atraem-se, e o vulgo curioso, que pergunta sem querer ser instruído,
mas sim satisfazer um capricho ou embaraçar-nos, só recebe resposta, se a recebe, de um espírito semelhante a ele. Essa não é a disposição que convém para comunicar conosco. Um espírito respeitoso, atento, obtém a informação e a instrução que é capaz de receber. Os curiosos frívolos, ignaros e presunçosos recebem o que procuram, são deferidos sem réplicas ou somente com as que convêm às suas perguntas. Fugi deles, pois são vazios e estultos. Seção 7. Um espírito, cujos traços me eram familiares, foi fotografado. Tendo seu vestuário alguma coisa de anormal, perguntei qual a razão disso. Responderam-me que as condições sob as quais se efetua a materialização parcial, necessárias à fotografia, diferiam das que convinham ao espírito que se apresenta à vidência. Seguiram-se algumas comunicações referentes à filosofia neoplatônica. A exposição da fase especial do ensinamento neoplatônico foi das mais minuciosas e inteiramente nova para mim. O sofisma ou a meditação estática, que experimenta por entusiasmo rejeitar tudo o que não é Deus e atingir a verdade, por transfusão do divino, foi exposto por extenso e ilustrado na pessoa de um dos seus professores. Aprendi assim muitas coisas cujo traço achei sobretudo nas lições do espírito em questão, moderado e modificado pela experiência. Depois disso, houve uma curta suspensão. Uma nova impostura produzida em uma reunião que eu frequentava trouxe vivos debates. Fui obrigado a abster-me de tomar parte em outras reuniões durante o tempo que a nossa durasse. Explicaram-me ser da mais alta importância evitar contato com médiums ou fortes influências magnéticas, quaisquer que fossem, porque eu me tornaria em elemento de perturbação, filiando-me a outros grupos, o que reagiria sobre o nosso. Alguns notáveis extratos de antigos poetas, sobretudo de Ledigate, foram então escritos por um espírito que não fazia outra coisa e parecia deleitar-se com essa ocupação. O espírito usava uma escrita muito especial. Em uma sessão realizada a 13 de junho de 1873, foram apresentadas inúmeras perguntas sobre pontos de teologia, sendo pronunciado um longo discurso durante o qual o médium esteve em transe. Parte foi redigida, imediatamente, mas muitos pontos foram omitidos ou imperfeitamente recordados. No dia seguinte, sem ser interrogado, o mesmo espírito, que tinha falado na véspera à noite, escreveu o seguinte: ontem à noite muitas coisas foram ditas à pressa, e por isso não se acham resumidas exatamente na ata transcrita naquela ocasião. Era de máxima importância que, sobre assunto tão capital, nos exprimíssemos com cuidado e que pudesses compreender precisamente o que desejamos expor. Queremos, pois, estabelecer, de maneira mais nítida, o que apresentamos imperfeitamente na sessão. As condições de confronto não nos permitem sempre ser tão precisos, servindo-nos da palavra, como somos comunicando pela escrita, e isso apesar da cuidadosa atenção que prestamos. O insulamento completo assegura as condições convenientes para ser preciso e exato. Tratamos da divina missão que nos é conferida. No número das contínuas dificuldades que nos assaltam, uma das mais sérias é que aqueles cuja cooperação desejamos, porque são adaptáveis ao nosso assunto, são ordinariamente embaraçados por noções teológicas preconcebidas ou se assustam com o que parece contradizer o que aprenderam. Então somos incapazes de os influenciar e afligimos-nos vivamente por se atribuir o que deriva de Deus a adversários, a um demônio todo-poderoso e malfazejo. Entre todos os nossos contraditores, estes nos entristecem mais. O pseudo-sábio que só quer ver com auxílio do seu próprio médium, mediante as suas condições particulares, que só quer tratar conosco para demonstrar que somos farcistas, mentirosos ou transmitimos as ficções de um cérebro desequilibrado, com este pouco nos importamos. Seus olhos cegos não podem ver, sua inteligência obscurecida, embaraçada, contraída por longa vida sacrificada aos preconceitos,
Não pode absolutamente servir-nos. Ele pode, quando muito, penetrar com dificuldade os mistérios comuns das esferas, à base de conhecimento que poderia adquirir, ainda que útil e mesmo de valor, só insignificantíssimos serviços prestaria à nossa obra especial. Não procuramos além disso excitar a atenção de alguns homens de ciência, que se dignam ocupar-se com o aspecto fenomênico da nossa obra. O espírito, desde muito tempo habituado à observação dos fenômenos físicos, está mais bem preparado para elucidar esses fatos, que são do seu domínio. O nosso estudo é diferente e relaciona-se com a influência do espírito sobre o espírito com o conhecimento do que podemos revelar sobre o seu destino. A categoria dos espíritos ignorantes e incultos, ainda que possa mais tarde atingir o nível em que nos encontraremos, não pode servir atualmente. Ela nada sabe do que temos a dizer e só o saberá depois de um período infinito de preparação preliminar. Igualmente temos pouco a dizer aos orgulhosos, aqueles que, em sua ativa confiança em si próprios, se presumem sábios, e aos escravos da rotina e da respeitabilidade. Só uma evidência inteiramente física pode atingi-los. A história que estamos encarregados de publicar seria para eles uma fábula. É para as almas livres, que têm conhecimento de Deus, do céu, do amor e da caridade que nos voltamos com vivo empenho. Elas desejam instruir-se e conhecer o porto ao qual aspiram. Mas, achamos muitas vezes os religiosos instintos naturais, implantados por Deus e nutridos pelo Espírito, ocultos ou desfigurados pela restrita influência de uma teologia humana, que aumentou imperceptivelmente, durante os longos séculos de ignorância e loucura. Esses espíritos estão armados de todas as armas contra a verdade, que eles amam entretanto. Falamos de uma revelação do Pai Celeste, mas eles têm já uma revelação que julgam ser completa. Assinalamos a sua inconsistência demonstrando-lhes que em parte alguma ela pretende a finalidade ou infalibilidade que lhe assinalam. Respondem-nos por palavras sem nexo, tiradas dos formulários de uma igreja ou baseadas em uma opinião adquirida e adaptada de acordo com qualquer pessoa, que pretendem considerar infalivelmente inspirada. Aplicam-nos um testemunho, tirado de alguma narração sagrada, que foi dada em uma época especial, para um fim determinado, e que se persuadem ser de aplicação universal e contínua. Se nos referimos às provas, aos pretensos milagres que atestam a realidade da nossa missão, como atestavam a missão daqueles que influenciamos no passado, respondem-nos que o tempo desses milagres não mais existe, que os inspirados do Espírito Santo tinham sido autorizados a produzi-los, somente nos séculos longínquos do passado, e dizem-nos que o diabo, por eles próprios inventado, tem o poder de contraverter a obra de Deus e de nos levar às trevas, afirmando estar a nossa missão em antagonismo declarado contra Deus e o bem. Quereriam, na verdade, ajudar-nos, pois o que dizemos é provável, mas somos emissários do demônio. Devemos vir dele, porque está escrito na Bíblia que falsos e artificiosos espíritos virão. Isso deve ser assim, pois um santo mestre não profetizou que haveria quem renegasse o Filho de Deus. Isso deve ser assim, pois não colocamos a razão humana acima da fé. Não mudamos o lugar onde Deus tinha colocado Cristo e a sua missão. Não pregamos um evangelho sedutor, no qual as boas ações aproveitam a quem as põe em prática. Tudo isso não é empreendido pelo arqui-inimigo transformado em anjo de luz, para enganar as almas e arrastá-las à ruína. Esses argumentos, sinceramente expressos por aqueles cuja confiança quereríamos captar, causam-nos dolorosa angústia. Essas almas, que resistem por uma piedade mal compreendida, são amantes, ardentes, só lhes faltando a liberdade de espírito em vista do progresso real, tendência que os transformaria em luzes, brilhantes no meio da escuridão terrestre. Quereríamos confiar-lhes a nossa comunicação, pois o conhecimento que tem de Deus e do dever é já um terreno sólido, mas,
Antes de estabelecer as nossas bases, devemos fazer desaparecer os escombros com que lhes impedem de construir solidamente. A religião, para ser digna de seu nome, deve ter dois objetivos: Deus e o homem. Que pode objetar a isso a fé aceita, chamada ortodoxa pelos que a professam? Em que diferimos e como a nossa comunicação se concilia com a razão? Pois, antes de tudo, apelamos para a razão, que está implantada no homem. Recorremos a ela, pois foi em nome da razão que os sábios fixaram a lista dos escritos que continham, segundo eles, a revelação exclusiva e final de Deus. Eles apelaram para a razão a fim de sancionar a sua decisão, também nós apelamos para ela. Os nossos amigos acreditam que a direção divina prescreveu-lhes o que seria para todas as idades o conjunto da verdade revelada. Somos também os mensageiros do Altíssimo, não menos enviados do que os espíritos que guiaram os videntes hebreus e que ajudaram aqueles cujo fiat estabeleceu palavra divina. A nossa comunicação é a mesma deles, somente mais adiantada. O nosso Deus é o seu Deus, somente mais claramente revelado, menos humano, mais divino. Que o apelo seja ou não de divina inspiração, a humana razão, guiada, sem dúvida, por agentes espirituais, mas sendo sempre a razão, alcançará a compreender afinal. E os que rejeitam esse apelo estão, por suas próprias bocas, convencidos de loucura. A fé cega não pode substituir a esperança raciocinada, pois a fé quando repousa sobre bases sólidas e escolhidas, que a razão confirma. Do contrário, não pode impor-se a ninguém. Se não se apoiar absolutamente sobre coisa alguma, não temos necessidade de demonstrar a sua nulidade e falsidade. Voltemos, pois, à razão. Como pode ser racionalmente provado o que vimos do diabo? Em que o nosso credo é perigoso? Sob que respeito podem acusar-nos de tendência infernal? São esses os pontos sobre os quais vos instruiremos. Seção 8. Depois de um longo discurso, em transe, sobre os assuntos tratados na última comunicação, a escrita continuou no dia seguinte, pelo mesmo espírito imperator, servindo-se do amanuensis ordinário, conhecido sob o nome de rector. Depois que foi escrito o seguinte, discutiu-se muito tempo, acrescentaram-se algumas reflexões e refutaram-se esses ataques contra o ensino dado. No ponto de vista em que me coloquei então, estes ensinamentos podiam muito bem ser qualificados de ateístas ou diabólicos pelos fiéis. Na minha opinião os consideramos latitudinários, e sustentei opiniões mais relacionadas com o ensino ortodoxo. Para seguir o meu argumento, o leitor deve lembrar-se que eu tinha sido educado em estrita conformidade com os princípios da Igreja Protestante, havendo-me aplicado ao estudo das teologias grega e romana e ligando-me às opiniões da facção anglicana, da Igreja da Inglaterra, como melhor adaptáveis às minhas. Algumas das minhas ideias se tinham modificado, mas, em substância, eu estava solidamente ligado à alta igreja. A época de que falo remonta a esse estado, de grande exaltação espiritual, a que aludirei algumas vezes, exaltação causada pela presença de uma inteligência dominante, da qual eu tinha perfeita consciência. A ação que ela exerceu sobre mim produziu um trabalho de pensamento equivalente a uma regeneração espiritual. Censurais a incompatibilidade das nossas instruções com o credo reconhecido como ortodoxo. Temos ainda algo a dizer sobre esse assunto. A religião, a vida zen do espírito, tem dois aspectos, um dirigido para Deus, o outro para o homem. Que diz de Deus o credo espiritualista? Em vez de um tirano ciumento e irritado, revela um pai amoroso, na verdade justo, bom e cheio de afeição, mesmo pela mais baixa das suas criaturas. Não reconhece nenhuma necessidade de propiciação para esse Deus, rejeita como falsa toda noção que apresente esse ser divino sob o aspecto de um senhor vingativo, punindo violentamente o transgressor ou exigindo o sacrifício de uns para resgatar o pecado dos outros.
Ainda menos ensina ele que esse ser onipotente reina em um céu onde o seu prazer consiste em receber o culto dos eleitos e em olhar as torturas dos condenados, privados para sempre de luz e esperança. Tal antropomorfismo não pode achar lugar em nosso credo. Deus, tal como ele se nos faz conhecer pela uniformidade de suas leis, é puro, amoroso, santificado e perfeito, incapaz de crueldade, tirania e outros vícios humanos. Deus, centro de amor e de luz, age em estrita conformidade com as suas imutáveis leis morais, que regulam necessariamente a existência. Deus é o grande objeto da nossa adoração, nunca do nosso terror. O que sabemos dele, o olhar humano não pode perceber, não podeis mesmo figurar em vossa imaginação, e entretanto nenhum de nós o viu. Não nos seria dado apreciar os sofismas metafísicos pelos quais uma indiscreta curiosidade e uma especulação extrasutil obscureceram a primitiva concepção de Deus, aceita pelos homens. Ela era superior à que se seguiu. Não espreitamos, esperamos apenas que nos seja permitido um saber mais elevado. Deveis também esperar. Falamos, em geral, das relações entre Deus e suas criaturas. Entretanto, podemos desfazer muitas pequenas invenções humanas que de século a século foram acumuladas ao redor e sobre as verdades centrais, como, por exemplo, a escolha de um pequeno número de favorecidos. Não há outros eleitos a não ser os que trabalham por si próprios a fim de se levarem de acordo com as leis que os governam. Não conhecemos nada da onipotência da fé cega ou da credulidade. Reconhecemos o valor de um espírito acessível, leal, separado das angústias suspeitosas. Este se aproxima de Deus e atrai-se à direção angélica. Mas rejeitamos ativamente a doutrina destruidora que afirma que a fé, a crença e o consentimento amoldados às opiniões dogmáticas têm o poder de apagar as transgressões, que uma vida terrestre viciosa, manchada, pode ser abolida e o espírito elevar-se, purificado pela cega aceitação de uma ideia, de uma imaginação, de uma crença irracional. Uma tal doutrina avilta maior número de almas que qualquer outra superstição que indicássemos. Não ensinamos, além disso, que uma crença seja sumamente eficaz com exclusão das outras. Nenhuma forma de culto encerra o monopólio da verdade. Todas lhe possuem um germe. Todas estão sujeitas ao erro. Conhecemos, como não conheceis, as circunstâncias que determinaram a forma religiosa adotada por um encarnado. Apreciamo-la por consequência. Conhecemos inteligências muito superiores, altamente colocadas na hierarquia espiritual, que têm progredido apesar do culto que professavam na terra. Apenas damos valor à investigação zelosa da verdade, que anima os propagadores das doutrinas mais diferentes. A pura especulação nenhum valor tem para nós. Repudiamos com desgosto as pesquisas frívolas pelas quais as vossas teologias pretenderam resolver os mistérios da ciência transcendente. Não nos inquietamos com as pueris discussões que os homens provocam e não nos ocupamos com o sectarismo, salvo com o que sabemos ser o mais perigoso agente provocador, semeando o rancor, o ódio, a maldade e a má vontade. Tratamos da religião no que vos afeita e a nós outros em um sentido mais simples. O homem, espírito imortal, segundo cremos, colocado na vida terrestre como em uma escola, tem simples deveres a preencher. Preenchendo-os, prepara-se para trabalhos mais elevados. Ele é governado por leis imutáveis, cuja transgressão lhe proporciona males e detrimentos e cuja obediência, ao contrário, lhe assegura o adiantamento e a satisfação. Ele obedece à direção de espíritos que seguiram antes a mesma estrada e que têm a missão de guiá-los se ele próprio os ajudar. Há nele uma necessidade de justiça que o atrairá mais diretamente para a verdade se ele permitir que o dirijamos e o protejamos. Se recusa socorro oferecido cairá de transgressão em deterioração. Por seus pecados castiga-se a si próprio e só experimentará a miséria sem consolação.
Essa existência mortal é apenas um fragmento de vida, mas os seus atos comportam resultados sobreviventes à morte do corpo carnal. É preciso, pois, quando os atos foram maus, espiá-los na dor. As consequências das boas ações são igualmente permanentes, atraem, ao redor da alma pura, influências que acolhem e ajudam nas esferas. A vida, vô-la ensinamos, é única e indivisível. Única em seu desenvolvimento progressivo e única no efeito, por toda parte semelhante, das leis eternas, imutáveis, que a dirigem. Não há favorecidos, ninguém é punido sem piedade, por erros inevitáveis. A justiça eterna é relativa ao amor eterno. A misericórdia não é um atributo divino, porquanto é inútil, uma vez que implica a remissão de uma pena infligida, e nenhuma remissão pode ser feita, salvo se os resultados já foram expiados. A piedade é divina, a misericórdia é humana. Não reconhecemos a piedade sensacional que se absorve na contemplação e despreza o dever. Sabemos que isso não é glorificar a Deus. Pregamos a religião do trabalho, da prece e da adoração. Explicamos o vosso dever, corpo e alma reunidos, para com Deus, para com o vosso irmão e para convosco mesmo. Deixamos aos ineptos, que tateiam na escuridão, as pueris disputas de palavras sobre ficções teológicas. Ocupamo-nos da vida prática e o nosso credo pode ser assim resumido. Dever para com Deus. Honrai e amai o vosso Pai. Deus. Adoração. Dever para com o próximo. Ajudai o vosso irmão na estrada do progresso. Amor fraternal. Dever para consigo mesmo. Cuidai do vosso corpo e conservai-o. Cultura corporal. Aumentai o vosso saber tanto quanto possível. Progresso mental. Procurai descobrir cada vez mais a verdade progressiva. Crescimento espiritual. Procedei sempre corretamente conforme o vosso conhecimento. Integridade. Cultivai a comunhão com o mundo espiritual pela prece e frequentes relações. Educação espiritual. Essas regras, no conjunto, indicam o que vos é importante. Não obedeçais a nenhum dogma de seita, não vos submetais cegamente a instruções que não se apoiem na razão. Não aceiteis, sem reserva, comunicações de aplicação particular, feitas em uma época especial. Aprendereis mais tarde que a revelação nunca cesse, que é progressiva, sem horas nem limites, não pertence a nenhum povo, nem a pessoa alguma. Deus se revela gradualmente à humanidade. Aprendereis também que toda a revelação, sendo produzida por um instrumento humano, está relativamente sujeita ao erro. Nenhuma revelação é inspirada diretamente. Diversos dizeres dos médiuns, em épocas diferentes, não parecem estar de acordo, entretanto não se infere disso uma derrogação da verdade. Essas narrações podem ser verdadeiras, cada qual em seu gênero, ainda que de aplicação diferente. Baseai o vosso julgamento somente na justa razão. Refleti sobre o que se diz e recebei ou rejeitai. Se vos faz uma oferta prematura e sois incapaz de aceitá-la, então, em nome de Deus, ponde-a de lado, ocupai-vos somente com o que vos satisfizer a alma e puder ajudá-la, em sua marcha para diante. Tempo virá em que aquilo que vos mostramos da verdade divina será reconhecido e apreciado entre os homens. Contentemo-nos com esperar, e as nossas preces ao Deus Supremo, sempre sábio, se reunirão as vossas a fim de que ele guie os pesquisadores da verdade para onde possam obter conhecimentos elevados e penetrem com a vista o interior da mais completa e abundante verdade. A sua bênção recaia sobre vós. Seção 9. Essas declarações não concordavam de modo algum com as minhas opiniões de então. Objetei que eram incompatíveis com o ensinamento reconhecido das igrejas ortodoxas e que de fato aniquilavam alguns dogmas essenciais da fé cristã. Sugeri que a comunicação podia ter sido adulterada na passagem e que nela faltavam muitas coisas que eu considerava principais,
Acrescentei que se pretendesse que um tal código fosse completo e pudesse ser tomado como regra de vida, eu estaria pronto a argumentar contra ele. Recebi a seguinte réplica: o que vos foi dito é correto, como esboço, mas não se pretende que isso seja uma imagem perfeita da verdade. É um pálido contorno, obscurecido e ofuscado em muitos lugares, mas verdadeiro em substância. Sem dúvida, as nossas palavras violam o que se vos ensinou a crer como necessário à salvação. Sem dúvida, o espírito não preparado julga as novas e destruidoras. Não é assim. Em suas grandes linhas, o credo espiritualista poderia ser aceito por todos aqueles que têm pensado um pouco nos assuntos teológicos, com espírito livre, encarando, sem receio, as consequências da pesquisa da verdade. Ele se recomenda àqueles cujo pensamento não está detido pelos antigos preconceitos. Dissemos que era preciso operar uma grande limpeza, que o trabalho de destruição devia preceder ao de construção, enfim, que devemos sanear antes de construir. Sim, mas as imperfeições que quereis afastar são precisamente as que os cristãos têm considerado em todos os séculos como as doutrinas fundamentais da fé. Não, amigo, absolutamente não, exagerais. Se relerdes as imperfeitíssimas narrações da vida de Jesus, nelas não descobrireis que ele tenha jamais reclamado para si nada que o aproxime da atitude que a Igreja cristã lhe impôs à viva força. Ele estava muito mais de acordo com o que declaramos do que com o modelo apresentado pela Igreja cognominada com seu nome. Não posso admitir isso. E a expiação, a reconciliação de Deus com o homem pela morte do Deus Cristo, que dizeis disso? A verdade em um certo sentido, não o negamos, combatemos somente essa grosseria humana que torna Deus desprezível, sob a forma de um cruel tirano, que só pode ser acalmado pela morte de seu filho. Não somos detratores da obra de Jesus quando condenamos as fábulas desonrosas que, agrupadas ao redor de seu nome, desfiguraram a grandeza simples de sua vida, o fim moral de seu sacrifício. Teremos, mais tarde, outras coisas a dizer-vos sobre a formação gradual de um dogma, que chega a ser estabelecido de fide, visto como rejeitá-lo ou negá-lo significa cair em pecado mortal. Se o homem fosse entregue às suas próprias conclusões, ter-se-ia por irremissível heresia, digna do fogo eterno, a negação desse fato, que o Deus Supremo delegou a um homem uma das suas inalienáveis prerrogativas. Um importante cisma da Igreja cristã reivindica para seu chefe uma ciência infalível e persegue na vida, até vergonha, e condena na morte até os suplícios eternos, aqueles que não querem aceitar essa afirmação. Isto é, entretanto, um dogma recente que nasceu no meio de vós, assim como nasceram todos os dogmas. Por consequência, tornou-se quase impossível à razão humana, quando não auxiliada, distinguir a verdade de Deus sob as glosas com que o homem a cobriu. Assim, todos os que tiveram a audácia de pôr a mão sobre esse acervo foram considerados malditos. Isso é a história de todos os tempos e não é justo acusar-nos de maleficência se, de acordo com o nosso ponto de vista superior, vos pomos de sobreaviso contra as ficções humanas, que tentamos destruir. Sim, isso pode ser, mas a crença na divindade de Jesus e em seu sacrifício não pode ser chamada dogma criado pelo homem. Precedeis sempre o vosso nome de uma cruz, Imperator, presumo, pois, que durante a vossa vida terrestre vos tivesseis filiado a esses dogmas. Rector, um outro espírito que se comunica, usa também uma cruz como sinal, e é possível ter quase morrido por eles, se é que de fato morreu. Parece-me que aí há contradição. Suponhamos que os dogmas são errôneos e inúteis, suponhamos-los mesmo falsos. Que posso daí concluir? Mudastes as vossas opiniões. Éreis ou não cristão quando vivíeis na terra? Se não éreis, por que a cruz? Se éreis, qual a razão dessa mudança de sentimentos? A questão está intimamente ligada à vossa identidade.
Não vejo como o vosso ensinamento coincida com a crença que professáveis na terra. É belo, puro, mas não cristão, racionalmente. Não é isso que se espera ver anunciar sob a égide da cruz. Tal é a minha opinião. Se falo por ignorância, esclarecer a minha ignorância. Se pareço curioso, desculpai-me, pois não tenho para vos julgar outros meios senão as vossas palavras e os vossos atos. Até onde o meu estado de julgar permite, as vossas palavras e os vossos atos são nobres, puros e racionais, mas não cristãos. Desejo somente uma base racional para formar uma opinião, que possa satisfazer as minhas dúvidas atuais. O vosso pedido será deferido oportunamente, parai por agora. A escrita, apesar do desejo e dos esforços que empreguei para obtê-la, não voltou senão a 20 de junho. A comunicação acima é de 16 de junho. Saúdo-vos, bom amigo. Vamos dar-vos maior número de informações sobre os pontos que vos inquietam. Quereis saber até que ponto o sinal da cruz pode ser legitimamente harmonizado com o nosso ensino, e isso vos mostraremos. Amigo, o sinal que é o emblema da vida e da obra de Jesus Cristo não pode lealmente legitimar a maior parte das doutrinas que passam hoje por suas. A predisposição de todas as classes de religionistas foi sempre ocupar-se da letra e desprezar o espírito, descansar mais sobre expressões provenientes de quaisquer escritores e desprezar as tendências dominantes dos ensinos. Os homens procuraram a verdade com ideias preconcebidas e acharam o que desejavam, não o que de fato existia. Expressões e palavras insuladas foram arrancadas dos versículos e ajeitadas pelos que se aplicavam a comentar os textos, de modo a emprestar-lhes uma significação da qual os escritores primitivos nunca tinham cogitado. Outros foram buscar, nos anais, palavras que podiam servir para sustentar uma teoria, sem se preocuparem de procurar a verdade, e descobriram o que podia servir às suas intenções. Assim lentamente, laboriosamente o edifício se elevou, construído por homens que se deleitam com as controvérsias de palavras ou estão possuídos por uma ideia cuja prova acham por toda parte confirmada, não querendo ver senão ela. Dissemos já que um grande trecho do que queremos explicar se relaciona com o que qualificais de divina inspiração. Os que reconheceis como defensores ortodoxos da fé cristã dizem-vos que uma misteriosa pessoa, uma das três individualidades que compõem a indivisível Trindade, tomou posse do espírito de certos homens e por suas vozes deu ao mundo um corpo de doutrina completa, de força permanente, da qual nada pode ser retirado e a qual é crime acrescentar qualquer coisa, pois que ele é a palavra imediata de Deus. Contendem-se a verdade eterna. Os sentimentos de Davi e Paulo, de Moisés e João estão, não somente em harmonia com a vontade suprema, mas são o pensamento íntimo da divindade. As palavras têm, não somente a aprovação de Deus, mas foram pronunciadas por ele. Enfim, a Bíblia, quer no fundo ou na forma, é a própria palavra de Deus, e cada palavra ali, sendo divina, deve ser estudada e interpretada como tal, mesmo nessa versão traduzida em vossa linguagem, por homens que, para aumentar a maravilha, supõe-se, por sua vez, depositários da verdade divina e guiados por ela no trabalho da tradução. É assim que doutrinas espantosas e conclusões levadas ao extremo podem apoiar-se sobre simples palavras, pois cada palavra, cada fraseado da revelação de Deus não está divinamente ao abrigo de todo o erro humano. Os defensores da ortodoxia conseguiram, pois, estabelecer uma grande quantidade de dogmas conforme a escolha que fizeram nos textos que lhes agradavam, não se importando com os outros. Para eles a Bíblia é a expressão direta do Supremo. Os pensadores que não conseguiram aceitar essa maneira de ver chegaram, estudando a Bíblia, a prejudicá-la. Isso conduz às reflexões que vamos apresentar-vos. Eles meditaram sobre os anais que compõem a Bíblia e os consideram a história das formas sob as quais a verdade de Deus foi, de séculos em séculos,
revelada ao homem. Estudam essas narrações, que indicam a marcha progressiva do homem desde que ele começou a procurar o conhecimento de Deus e o destino do Espírito. Seguem o desenvolvimento gradual dessa revelação desde os tempos de brutal e bárbara ignorância em que Deus, amigo de Abraão, comia e conversava no umbral da sua tenda, e era também o juiz que governava o seu povo, o rei que marchava à frente dos exércitos ou o tirano revelado por intermédio de algum vidente. Depois, chegam ao período em que Deus aparece sob um aspecto mais verdadeiro de ternura, amor e compaixão paternais. Essas investigações os conduzem a verificar a continuidade do progresso e, se prosseguem nelas, adquirirão a certeza que essa progressão tem sempre sido contínua, de que a revelação progressiva não cessou nunca e de que, se o conhecimento que o homem pode ter do seu Deus está longe de ser completo, a sua capacidade para compreendê-lo aumenta à medida que a sua aspiração se desenvolve. Chegado a esse ponto, o pesquisador da verdade estará preparado para receber o nosso ensinamento. É a ele, aos seus semelhantes a quem nos dirigimos. Nada dizemos àqueles que, loucamente, se persuadem possuir o perfeito conhecimento. Antes que nos possamos ocupar deles é preciso reconhecerem a sua completa ignorância. Tudo quanto pudéssemos dizer resvalaria sobre a impenetrável barreira, atrás da qual estão eles entrincheirados pelo dogmatismo e a presunçosa ignorância. É preciso que estudem além, na dor, o que lhes retardou o progresso espiritual, terrível obstáculo contra eles. Se compreendestes exatamente o que acabamos de expor, podemos conceber e acrescentar algumas palavras sobre a natureza da revelação e o caráter da inspiração. Diremos então que os livros sagrados, componentes da Bíblia, como muitos outros, que nela não estão incluídos, são os anais dessa marcha gradual para o conhecimento de si que o grande e bom Deus deu ao homem. O princípio dominador dessas narrações é idêntico ao que governava as nossas relações convosco. O homem só recebe a verdade que pode compreender, nada mais, sob nenhum pretexto, mas tanto quanto possa receber para satisfazer as suas súplicas. Essa verdade é revelada por intermédio do homem, mas vem sempre mais ou menos impregnada dos pensamentos, das opiniões do médium. Os espíritos que se comunicam são forçados a empregar os materiais fornecidos pela inteligência do médium, a quem eles preparam, para que sirvam aos seus desígnios, apagando erros, inspirando novas exposições sobre a verdade. A pureza da comunicação do espírito depende da passividade do médium e das condições nas quais a comunicação é dada. Acham-se em todas as partes da Bíblia os traços da individualidade do médium, erros causados por um controle imperfeito, e a impressão das suas opiniões, assim como as particularidades referentes às necessidades especiais do povo ao qual a comunicação foi primeiramente dirigida. Numerosos exemplos desse fato podem ser verificados. Quando Isaías repetiu ao povo a comunicação de que estava encarregado, o seu discurso foi caracterizado pela sua própria individualidade e adaptado às necessidades particulares do povo que o ouvia. Falou, é verdade, do Deus Supremo, porém, num estilo poético, com imagens patéticas, mas diversas das metáforas características de Ezequiel. Daniel tem visões de glória. Jeremias, os seus estribilhos vazados nas palavras do Senhor. Oséias, o seu simbolismo místico. Cada um, conforme o seu modo individual, fala do mesmo Jeová, tal como o conhece. Semelhantemente, mais tarde a natureza característica das comunicações individuais é conservada. Conquanto Paulo e Pedro falam da mesma verdade, quase a consideram sob aspecto diferente. No entanto, a verdade não é menos real porque dois homens de espírito diverso a vejam por prisma oposto e falem dela conforme a compreendem. A individualidade do médium é palpável no estilo, senão no assunto da comunicação. A inspiração é divina, mas o médium é humano. Resulta daí que o homem pode achar na Bíblia o reflexo do seu próprio espírito,
qualquer que seja o gênero desse espírito. O conhecimento de Deus é tão fraco, o que o homem pode dele compreender é tão pouca coisa, que toda pessoa que se apoia sobre as revelações passadas, sem querer nem poder desenvolvê-las, deve achar na Bíblia o reflexo do seu espírito.